Metamorfose e evolução. Os participantes do nosso grupo são Águida, Felipe, Gabriel, Gabriela, Júlia, Luiz Vinícius, Maria José, Micaela, Matheus, Paulo e Tamires. Carlos Bizocchi, mais conhecido como Kaká Bizocchi. Esse é o tema do meu slide. Carlos Eduardo Bizocchi iniciou a sua carreira esportiva ainda no colégio. Posteriormente, migrou para um clube chamado Palmeiras, depois para o Clube Pinheiros. Depois de uma jornada, retornou ao Clube Palmeiras. Kaká é uma referência no voleibol brasileiro. Começou muito cedo a sua carreira como técnico aos 19 anos após receber uma proposta de um clube grande de São Paulo para comandar uma equipe. A carreira dele é marcada por várias conquistas, incluindo o título olímpico da seleção brasileira masculina em 1992. E vitórias importantes em clubes grandes como o BCN Osasco. Além da quadra, Kaká é educador, escritor e palestrante, sempre buscando unir o esporte e a formação humana. Por mais de uma década, Kaká foi comentarista na Band Esportes, compartilhando sua paixão e conhecimento com o público. Hoje, ele segue inspirando pessoas por meio de livros, palestras e reflexões profundas sobre a vida, o esporte e o desenvolvimento pessoal. Um verdadeiro educador dentro e fora de quadras. Olá, tudo bem? Um dos temas abordados pelo ex-atleta e treinador Carlos Eduardo, mais conhecido como Kaká, o tema é: se eu quero ser grande, que venham os gigantes. Esse tema transmite a ideia de coragem, ambição e determinação. O tema sugere que, a almejar grandes conquistas ou posições elevadas, é natural enfrentar grandes desafios, ou seja, os gigantes. Em resumo, que se desejamos crescer, precisamos estar preparados para enfrentar obstáculos à altura de nossos sonhos. O tema abordado no slide será a liderança no caos. Alguns pontos em destaque são problemas externos que afetam os jogadores e problemas políticos internos que afetam a equipe. Devemos sempre prestar atenção nesses problemas externos que afetam os nossos jogadores, pois eles podem ter uma ideia de que o jogo é uma maneira de escape, mantendo assim sua concentração e consistência dentro do jogo, entregando aquilo que a gente espera dele. Mas eles também podem ver o jogo como uma maneira de pressão, fazendo com que ele não tenha concentração ou consistência dentro do jogo e oscile muito durante a partida, prejudicando a equipe e seus companheiros. Devemos saber também que tipo de abordagem ter com ele. No caso, se ele é uma pessoa mais solitária, que não comenta dos seus problemas e nem gostaria de falar isso com a equipe ou com o treinador mesmo em particular, ou se ele tem uma maneira mais comunicativa, trazendo isso para a equipe e abertamente com o treinador. Sabendo disso, você terá que saber que tipo de abordagem de fala terá que ter com ele. Um outro problema que poderemos ter com a equipe são problemas de política interna. Exemplos são jogadores que são privilegiados, tendo algum parentesco com alguma direção, etc. E saber gerir tudo isso. Claro que também, como a direção levará a equipe para frente, se será da mesma maneira que a outra direção manteve, ou se ele terá algum tipo de mudança, seja no elenco, na rotatividade, o tipo que joga, o treinador, e você terá que saber liderar em cima de tudo isso, com todo esse caos que poderá ocorrer dentro do seu trabalho. São as pessoas que são importantes. Essa frase de Kaká nos lembra de algo essencial. Antes de serem atletas, os jogadores são seres humanos. Para ser um bom treinador, é necessário entender a importância da vida dos jogadores fora das quadras. Isso significa valorizar quem eles são, além do uniforme e da performance. Família, amigos e colegas de equipe fazem parte dessa rede de apoio fundamental. Quando reconhecemos esse contexto, criamos um ambiente mais saudável, empático e motivador. O desempenho em quadra é o reflexo direto do bem-estar fora dela. Por isso, nunca se esqueça, são as pessoas que são importantes. Outro ponto importante que o professor Kaká abordou em sua palestra é a questão do treinador conhecer os seus atletas.
conhecer sua origem, conhecer sua personalidade, saber se o atleta está passando por alguma questão pessoal ou financeira, olhar nos olhos, ver se a pessoa dormiu bem, se ela se alimentou bem, se ela está com algum problema pessoal, afetivo, emocional. Todas essas questões vão impactar no treinamento, no rendimento desse atleta. Então não adianta a equipe contar com um atleta que é muito bom e que tem uma performance muito boa, mas que está passando por um problema pessoal, naquele momento ele não vai dar o seu melhor, não vai conseguir. Então é importante o treinador conversar, manter um diálogo com seus atletas, conhecê-los, dar essa abertura também para o atleta poder procurá-lo e contar o que está acontecendo, porque o atleta, antes de ser atleta, é um ser humano. Então, essa parte humana, o professor abordou em sua palestra e nós achamos bem interessante e com certeza impacta no treinamento e no rendimento da equipe. Cuidado com o orgulho. Um convite à reflexão. O orgulho, quando mal dosado, pode se tornar um obstáculo silencioso nas nossas relações e no nosso crescimento pessoal. Ele nos faz erguer muros onde deveriam existir pontes, dificultando pedidos de desculpa, reconhecimento de erros e até mesmo a simples escuta de conselhos bem intencionados. Em ambientes pessoais e profissionais, o excesso de orgulho pode alimentar conflitos e afastar pessoas. Quando deixamos que ele nos domine, corremos o risco de valorizar mais estar certo do que estar em paz, comprometendo o diálogo e a cooperação. Por isso é fundamental praticar a autopercepção e a humildade. Reconhecer que não sabemos tudo, que podemos errar e aprender com os outros é um sinal de força, não de fraqueza. Cuidar do orgulho é, acima de tudo, um ato de sabedoria. Um passo importante rumo a relações mais saudáveis e a uma convivência mais leve e verdadeira. Cuidado com o ego. Carlos Eduardo, conhecido como Kaká, nos lembra da importância de manter o ego sob controle, especialmente na vida profissional. Um ego inflado pode prejudicar a comunicação e criar barreiras entre as pessoas. Quando nós deixamos de levar pela autoconfiança excessiva, podemos considerar os sentimentos e opiniões dos outros, gerando conflitos e mal-entendidos. Para cultivar relações saudáveis, é essencial praticar a humildade, ouvir ativamente e respeitar as expectativas alheias. No ambiente de trabalho, isso se traduz em colaboração e empatia. São fundamentais para um clima organizacional positivo. Portanto, cuidar do ego não apenas fortalece nossos vínculos, mas também contribui com um ambiente mais harmonioso e produtivo. Dê uma oportunidade sem medo de tentar. Muitas vezes, milhares de vezes, deixamos as nossas inseguranças e os nossos medos internos nos dominarem, fazendo com que a gente tome decisões que talvez se pensássemos um pouco mais com a razão e menos com a emoção, tudo seria diferente. Um diferente bom, um diferente ruim, positivo ou negativo, ninguém sabe. Não tem como a gente prever o futuro e o resultado das nossas escolhas. Quem sabe como seria se você tivesse feito aquela alteração, se você tivesse feito uma substituição, trocado um pelo outro, o melhor pelo pior, o pior pelo melhor, se você tivesse mudado o esquema tático ou técnico, ou na vida, se você tivesse tomado uma outra decisão, se você tivesse feito uma outra escolha, indo por outro caminho. Quem sabe como seria? Não tem como a gente prever o futuro, mas se ficar só se limitando e com medo da sua escolha, com medo daquilo que você pode escolher, bem, vai ficar parado no tempo. Um dos aspectos citados por Kaká foi a competência e o caráter, que são essenciais no esporte, visto que desempenham papéis cruciais no desenvolvimento de atletas e na cultura esportiva como um todo. A competência no esporte se refere a habilidades físicas e técnicas que um atleta possui, como treinamento, dedicação e conhecimento de jogo. Já o caráter se refere a valores éticos e morais que o atleta demonstra, como respeito, integridade, fair play e responsabilidade. A competência e o caráter estão interligados no esporte de várias maneiras. Na liderança, por exemplo,
As pessoas competentes e de bom caráter tendem a ser líderes naturais e inspiram as pessoas a se esforçarem e serem melhores. Na construção de uma cultura positiva, eles atraem novos talentos e criam ambientes em que todos se sentem respeitados e motivados. E no legado duradouro que eles deixam, não só pelas suas conquistas esportivas, mas também pelo impacto positivo que eles causam na vida de outras pessoas. Uma das coisas que o Kaká trouxe em sua palestra foi a teoria do cara ou coroa, onde ela nos ajuda a entender um pouco sobre derrotas e provavelmente explicá-las, né, de uma forma onde que consigamos entender o que muitas vezes um time melhor preparado não sai com a vitória e muitas vezes isso acaba acontecendo, né? Essa teoria, que é a teoria do cara ou coroa, diz que se uma pessoa arremessar para o alto uma moeda em torno de 100 vezes, essa moeda conseguirá cair, terá uma probabilidade de dar cara ou coroa 7 vezes seguidas e não passará disso. Então, seguindo essa teoria, explica-se que o cara ou coroa, na verdade, a probabilidade de sequências de jogos, de jogadas, conseguem trazer a uma equipe uma maior probabilidade de uma vitória hoje, uma derrota depois. Ainda mais para o esporte do que ele te dá, é uma ideia que temos que ter em mente, principalmente se você trabalhará com esportes de alto rendimento, pois nem sempre há uma reciprocidade dentro desse meio. Você sempre terá que fornecer ao esporte mais do que ele te dará como retorno. Alguns exemplos disso são percas de datas comemorativas ou festivas, momentos marcantes que talvez você não estará presente, pois estará fazendo algum tipo de viagem com seu clube, e essa disponibilidade necessária ao clube, seja ela para reunião, localização caso tenha algum tipo de mudança, se você terá que viajar a algum país para representar o seu time em algum campeonato, ou a sua equipe, pois você será o representante legal daquela equipe. E em cima disso, você também terá que aliar isso aos momentos de cultura e lazer que você terá com seus familiares. Há alguma data em especial que você queira ter que possa coincidir, e vocês terão que ter um planejamento e um consenso de que talvez em algumas datas de emergência você não possa ter, talvez você não consiga visitar alguma pessoa em algum hospital, um exemplo mais clássico. E em cima disso, você terá que fazer um consenso harmônico e saudável para que isso reflita na sua vida como um todo. Olá, hoje eu vim falar sobre enxergar a situação de fora, um dos temas abordados do nosso grande ex-atleta e treinador Kaká. E para falar de enxergar a situação de fora do mundo, a gente precisa refletir sobre a família, porque estar dentro do esporte não é fácil. As pessoas acham que é fácil depois que você chega ao seu objetivo, alcança, mas a gente tem outras prioridades, e não são prioridades simples como família. E aí eu coloquei alguns temas importantes. A gente tem que ter um autoconhecimento, definir limites, ter um planejamento familiar, aproveitar momentos simples, porque são momentos únicos e ele passa e a gente não consegue voltar atrás. Então, uma das frases que ficou marcada pelo nosso professor foi: somos a consequência de nossas escolhas e temos que ter hoje ciência e tudo que a gente decide é aquilo que a gente precisa seguir. Tá bom? Um abraço. Um dos temas abordados também pelo professor Kaká, nosso ex-treinador, foi sobre a vida somos nós e as circunstâncias que queremos dar. E aí são duas separações, né? A vida somos nós, realmente. Nós somos a vida, somos responsáveis por qualquer ato, por qualquer circunstância que a gente venha arcar, que a gente venha querer seguir. E as circunstâncias dos nossos atos, né? As decisões que a gente toma. Então hoje a gente pode, por esse caminho, direcionamento, todos os temas que ele abordou, a gente seguir, levar isso para a nossa vida e ter esse conhecimento que é uma circunstância do que a gente pode viver, é as circunstâncias que a gente pode entregar
para o esporte, para a nossa vida, que a gente possa ter momentos e coisas boas com esse grande conhecimento que a gente pôde adquirir na palestra do nosso querido ex-treinador e professor Kaká.